Imagine você está no limite entre a vida e a morte. E a única coisa capaz de evitar uma tragédia é o controle absoluto da sua própria mente. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Alquimia da Mente. É um prazer ter vocês aqui comigo. E se você já sentiu que os seus próprios pensamentos podem ser os seus maiores inimigos em momentos de crise, a história de hoje vai mudar completamente a sua perspectiva. Vamos lá. Imagine por um instante o som ensurdecedor de alarmes ecoando em meio a destroços, em meio à poeira, em meio à fumaça de um colapso de uma estrutura. O ambiente está tomado pela tensão. A urgência é máxima. Para a maioria das pessoas, aquele cenário é a definição pura do caos, o fim da linha, desespero palpável. Mas não para Miguel. Quando ele cruzava a linha de contenção e entrava na zona de risco absoluto, na zona quente, o mundo ao seu redor parecia entrar em câmera lenta. Ele era o homem chamado quando os segundos separavam um desfecho trágico de uma segunda chance. Ele era o especialista na linha de frente, operando na fronteira exata entre a ruína e o salvamento. A grande questão que todos se faziam ao olhar para a frieza de Miguel era como a mente humana não entra em colapso diante de uma pressão tão extrema. Como as mãos não tremem quando um único erro milimétrico custa tudo. E a resposta não estava apenas no seu treinamento tático, embora ele fosse impecável. A resposta estava em um segredo que Miguel havia descoberto anos antes, nas páginas desgastadas de um livro de Joseph Murphy. Miguel havia aprendido a domar o cavalo selvagem que é a mente humana. Murphy o ensinou que o subconsciente não discute, que o subconsciente não questiona, que o subconsciente não julga. Ele apenas executa as ordens que a mente consciente lhe entrega com emoção. Se Miguel entrasse no caos focando no pânico, o seu subconsciente paralisaria o teu corpo. Então, Miguel criou uma âncora antes de cada resgate, antes de cada sirene soar. Miguel fechava os olhos e visualizava a cena. Ele não imaginava a falta ou a dor. Ele não imaginava a incapacidade. Ele visualizava a extração perfeita, a crise sendo neutralizada. Ele mentalizava as suas próprias ações com a precisão de um maestro. Quando o caos explodia ao seu redor, a mente consciente de Miguel podia até se assustar, que é natural, mas o seu subconsciente já havia estado lá. O subconsciente tomava o volante e dizia: fique calmo, Miguel, nós já resolvemos isso na nossa mente. Apenas execute. E assim Miguel transformava o caos em controle. Ele era um verdadeiro alquimista da própria mente, transmutando o chumbo do medo no ouro da ação precisa. No entanto, o tempo tem uma forma curiosa de moldar o nosso destino. Por mais que Miguel sentisse que a sua vocação era tirar as pessoas do perigo, uma inquietação começou a crescer em seu peito.
chamados se sucediam, as histórias se repetiam. O cansaço crônico de quem opera no limite da exaustão, as falhas humanas provocadas pela pressão, as perdas irreversíveis. Miguel sentia que, por mais rápido que fosse o seu tempo de resposta, ele estava sempre chegando atrasado. Ele estava consertando o que já havia sido quebrado. Foi então que as sementes de um segundo mestre germinaram em sua mente, Napoleão Hill. Hill escreveu certa vez que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente, não apenas uma vontade, não apenas uma obsessão. É uma queimação na alma que exige ser transformada em realidade física. Miguel, então, foi tomado pelo desejo ardente. E se ele pudesse estar presente, não depois do ponto da ruptura, mas antes dele, e se ele pudesse usar a inovação tecnológica para monitorar os sinais de alerta e proteger as pessoas antes mesmo da crise acontecer, prevenindo o acidente antes que os alarmes sequer precisassem soar. A ideia era brilhante, mas o abismo entre a ideia e a execução era aterrorizante. Miguel conhecia protocolos de risco, dominava as rotinas de uma emergência. Mas o que ele sabia sobre tecnologia de ponta? Sobre desenvolvimento de sistemas? Sobre o mundo implacável da inovação? Miguel não sabia absolutamente nada. Muitos teriam parado por aí. A mente racional adora sussurrar desculpas confortáveis. Fique onde você está. Você já é respeitado no que faz. Isso é arriscado demais. Mas Miguel lembrou-se do princípio da fé aplicada e do propósito definido de Napoleão Hill. Hill ensinou que quando você toma uma decisão irrevogável, quando você queima as pontes de retorno, o universo começa a conspirar a seu favor. A mente, quando direcionada a um propósito claro, atrai as pessoas, atrai os recursos, atrai as circunstâncias necessárias para a realização. Miguel então tomou a decisão. Ele deu um nome àquela visão, um nome que se tornaria a sua visão de futuro, a sua nova missão. Se você está gostando de conhecer a jornada de Miguel, já deixa o seu like aqui embaixo. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo tem valor e ajuda o nosso canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para você. Bom, a Aegis não seria apenas uma empresa, seria o seu legado, seria a extensão da sua vocação de proteger, porém operando numa escala que as próprias mãos não conseguiriam alcançar. A partir daquele momento, cada obstáculo não era mais um motivo para desistir, era sim apenas uma etapa no aprendizado. Ele não sabia desenvolver a tecnologia sozinho, então formou um mastermind, outro conceito poderoso de Hill, cercando-se de mentes brilhantes que possuíam conhecimento técnico que lhe faltava. Ele uniu a vocação de salvar vidas com a inovação. A jornada não foi fácil. Houve noites de privação de sono, houve dúvidas, houve falhas, houve portas fechadas. Mas o mesmo subconsciente que havia sido treinado para não hesitar diante do colapso, agora trabalhava silenciosamente nas madrugadas, mantendo a visão viva, inabalável. Miguel já havia visualizado a solução
alertando, os sinais sendo antecipados, o impacto sendo gerado. A realidade material era apenas uma questão de tempo. E a história de Miguel não é apenas sobre o limite do resgate ou sobre a inovação. É sobre o poder supremo que reside a poucos centímetros atrás dos seus olhos. Nós somos o arquiteto do nosso destino quando aprendemos com Joseph Murphy a programar o nosso subconsciente para a calma, para o sucesso. Nós nos tornamos inabaláveis diante do caos do mundo moderno. E quando unimos isso ao desejo ardente e ao propósito inquebrável ensinado por Hill, nós deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos a ser os criadores da nossa própria realidade. As decisões que Miguel tomou, desde manter a calma no olho do furacão até fundar a sua visão, foram escolhas de quem assumiu o controle da própria vida. E você? O que está programando no seu subconsciente hoje? Qual é o seu desejo ardente? Qual é o desejo que você está sufocando por meio da falta de conhecimento e do medo? Lembre-se, a alquimia da sua mente já está acontecendo. A única pergunta é se você está transmutando os seus pensamentos em ouro ou deixando que eles se enferrujem nos seus sonhos. Pense nisso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e contar aqui embaixo nos comentários qual é o seu desejo ardente. Um abraço e até o próximo vídeo.